Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do projeto Memórias Construídas Online 2. Esse projeto é realizado pelo Instituto Via Cultural por meio do PROAC. Eu sou a Ana Paula e eu sou a professora da oficina de História e Ética. Estou aqui com o Sidney, o Vitor, a Helena e o Igor. Boa noite a todos. Boa noite, eu sou o Sidney, sou professor de fotografia e é um prazer estar com todos vocês aqui. Boa noite Ana, Sidney, Helena, Igor, boa noite a todos. Eu sou o Vitor Faria, professor de teatro e comunicação digital e hoje a gente está aqui para bater um papo, trocar uma ideia mesmo com os dois alunos, com a Helena e com o Igor, sobre as percepções do Memórias Online 2. Então, antes da gente começar esse papo, queria pedir rapidamente para, na ordem, a Helena e depois o Igor, se apresentarem, falarem um pouquinho de cada um de vocês, por favor. Oi, boa noite. Eu sou a Helena. Eu conheci a Via Cultural pela professora Luciana de Artes, porque eu tive aula com ela na ETEC José Rocha Mendes, e ela que me incentivou a entrar, eu dei uma olhada, gostei e adorei o curso. Que curso você faz lá? Eu fiz comunicação visual, que agora é design. Legal. E você, Igor? Então, também conheci o Via Cultural pela professora Luciana, porque ela foi a professora de artes na ETEC, só que aí eu fazia administração. E aí eu acabei vendo e gostando e tô aqui, e assim, o curso é maravilhoso. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês sobre o curso, o que te chamou mais atenção, o que te impactou mais, qual matéria que você se identificou mais, enfim. Eu acho que eu me identifiquei mais assim com a parte de fotografia e cinema, que é a área que eu estudo agora na faculdade, que eu faço audiovisual. Mas eu também adorei acompanhar de desenho, que eu já tive antes com a Luciana. E uma que eu adorei, que eu não tinha tido contato antes, foi a de conservação e restauro. Que eram umas áreas que eu tinha interesse já, que eu assisti alguma coisa, só que eu nunca tinha entrado em contato. Não é tão comum, né, ter curso de restauro, realmente é diferenciado e às vezes a pessoa ouve falar, mas não sabe direito do que se trata, né? Legal. E Igor? Eu tive mais contato, assim, em relação à aula de desenho e a de fotografia, e eu gostei muito da forma que elas foram sendo levadas, né, porque eu acho que instiga a gente a cada vez mais estar sendo mais criativos e colocando a mão na massa mesmo. Eu gosto muito dos exercícios que são propostos a cada aula, porque você vai vendo muito da sua evolução ali, vai entrando em contato às vezes com materiais na aula de desenho que a gente não é tão acostumado a utilizar. Nas aulas de fotografia a gente começa a ter umas outras experiências com luzes, com ângulos, descobrir novas formas de trabalhar, sabe? Eu acho isso muito válido. Que demais! Fico feliz em saber disso, né? Mas é legal perceber, assim, como que tudo isso é construído e tudo mais, e ver que isso chegou até vocês, né? A gente montou nossas aulas de maneira separada e quando a gente foi ver, a gente estava falando sobre as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então é legal perceber como que dentro do resultado também que vocês trouxeram, a gente consegue ver muito de vocês, né? Da história de vocês através das atividades que foram entregadas. Quero saber de vocês também, que vocês não falaram tanto sobre o que vocês fazem agora. Então, como que o curso ajudou e complementa nas áreas que vocês estudam e trabalham? Eu trabalho como social media numa loja de joias, acessórios, e da parte de desenho, que a Luciana foi ajudando de cores, composição e tudo mais, eu sempre pego assim um pouquinho para agregar. E também da parte, como eu já falei, de fotografia e cinema, por ser o tema da minha faculdade, eu estudo isso por fora também da faculdade. Então eu achei que tipo, foi bem interessante ter essas duas aulas também. O intuito é isso mesmo, né? Complementar o ensino de vocês, despertar interesse para matérias que às vezes vocês não tinham ainda contato e mostrar também como uma pode ajudar a outra, como elas estão interligadas. Você, Igor? Eu sou professor de inglês, né? Eu estava cursando a faculdade de moda, tinha interrompido por um tempo, agora retornarei. E foi muito legal relembrar muitas coisas que eu tinha estudado na faculdade por meio das aulas da Luciana
mesmo revendo, a gente sempre vai rever de uma outra ótica. E as aulas de fotografia eu achei muito legal, porque é uma área que eu sempre tive interesse e nunca tinha adentrado tanto. Tive a aula na faculdade, mas devido à pandemia e tudo, essa parte prática a gente acaba não tendo tanto. E que é uma coisa que o curso está permitindo, porque os exercícios que o Sidney fala, como ele mesmo falou, se complementam muito com os da Luciana. E a fotografia, eu tô tendo esse outro olhar na hora que eu vou sair para os lugares e tudo, e que eu vou registrar alguma coisa, você acaba pensando aquilo instintivamente, sabe? É como se já tivesse em você, de tanto você tá vendo aquilo. Legal, legal. Eu acho que o intuito é exatamente esse, né? É fazer uma amarração entre as matérias, né? Então, entender o que que a fotografia tem de conexão com o restauro, o que tem de conexão com expressão corporal e o que que essas conexões têm a ver com o que eu faço. Trabalhar com mídia tem a ver com estudar cinema, tem a ver com estudar moda, o que que isso tem a ver, né? Fazer essas conexões. E pegando esse gancho, né, do que o Igor disse sobre a parte prática, né, de estar estudando e, de repente, por conta da pandemia, não conseguir ir para a parte prática. Isso foi tão cruel, né, com a gente, os alunos relataram muito isso, né, dessa dificuldade de fazer a parte prática estando no digital. Então, queria ouvir um pouquinho da Helena e do Igor, como que foi esse processo do curso do Memórias Online, porque o nosso curso ele é presencial, né, ele acontece presencialmente. Todas essas aulas que vocês viram no digital, elas acontecem de forma presencial, mas agora, indo para o digital, indo para o online, como é que foi esse processo de abertura? Foi fácil acessar o conteúdo e desenvolver sozinho em casa? Foi algo que você precisou relutar de alguma certa forma e ter uma dedicação, uma disciplina muito forte? Como é que foi o processo de fazer as aulas online e sozinho em casa? Como que foi para você, Helena, e como que foi para você, Igor? No começo, eu tinha me inscrito no curso, eu não trabalhava e fazia faculdade ainda. Comecei a assistir as aulas, eu fui conseguindo acompanhar, só que aí do nada começou trabalho e faculdade ao mesmo tempo. Aí eu acabei que deixando sem querer o curso de lado, eu fui enrolando para fazer as atividades e tudo mais. Tipo, tinha dificuldade, eu olhava e falava, vou deixar para depois, aí atrasei um pouco as coisas. Só que aí teve uma hora que eu falei, não, deixa eu colocar em dia. E aí eu fui, tipo, me empolgando no curso, até que eu fui fazendo tudo, a parte de restauro, que é bem manual, assim, eu tive bastante dificuldade, principalmente na atividade de argila, mas eu consegui. E ainda guardei argila para fazer mais coisa depois, de tão legal que foi, mas foi bem isso, assim. É difícil pensar sozinho na hora de fazer, sem ter bastante gente do lado fazendo a mesma coisa. Mas depois você vai com calma, olhando de vez em quando assim, reolhando, né? E aí sai. É isso, é difícil mesmo, é difícil para todos nós, a gente teve que fazer essa adaptação, né? Como passar as coisas através de vídeo, ainda mais as matérias que são mais práticas. Que bom que você conseguiu continuar, mas existe mesmo essa persistência, precisa existir, né? Senão acaba não conseguindo mesmo. E você, Igor? Eu tenho uma certa dificuldade em relação ao online. Eu acho que a gente passou tanto tempo desse mundo online que às vezes a gente quer voltar, né, para ver olho a olho e tudo. Só que aí eu decidi focar mais em duas disciplinas, né, porque senão não conseguiria relacionar com a minha rotina e tudo. Então, focando mais na questão do desenho, na questão de fotografia, eu consegui desenvolver as atividades. Eu acho que devido à faculdade também, estar sendo online, eu já estava meio que acostumado com esse método. Mesmo não sendo tão fã, a gente acaba se acostumando, né? E uma coisa que eu gosto bastante é o feedback dos professores. Eu acho que eles estão sempre ali, né? O Sidney, a Luciana, todos, eu acredito, estão sempre ali muito próximos da gente. Então, qualquer coisa, manda mensagem, você manda, respondem, você tem um feedback ali rapidinho. Só queria falar uma coisinha para você, Igor, também, que disse que acabou tendo que escolher uma disciplina ou outra para acompanhar, porque a gente entende que vocês têm outras atividades, trabalho, faculdade, mas vai ficar tudo online no YouTube, vai continuar lá, mesmo acabando o curso, ainda as aulas vão estar lá. Então, se vocês tiverem interesse depois, tudo bem. Agora, não deu, quando dá um tempinho, vai lá, volta lá. Isso é uma vantagem, né, Ana, do digital, né? A sala de aula, sem sombra de dúvida, é espetacular, né? Que é isso que a Helena disse. Às vezes a gente sozinho,
estimular o nosso criativo e tal, sem ter a troca de um colega, ou como o Igor falou, o feedback imediato do professor, que isso acontece em sala de aula. Às vezes, sozinho é muito difícil, mas existe a vantagem do digital, que é essa, né? A gente produz um conteúdo que é para sempre. Enquanto existir o digital, enquanto existir a plataforma online, o conteúdo pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, que é mais legal ainda, né? Então, isso que o Igor pontuou é interessante, porque, assim, esse feedback rápido com o professor é uma das ferramentas, né? A gente pensa, poxa, como que eu vou fazer essa ponte com o aluno? Como que eu vou acessar o aluno e entender se ele de fato compreende esse conteúdo que eu estou proporcionando aqui, né? Então, o feedback, o Google Class são ferramentas que na sala de aula acontecem ao mesmo tempo, e no digital elas precisam acontecer de uma forma meio que faseada, assim, mas que bom que tanto para você, Helena, quanto para você, Igor, vocês encontraram caminhos para fazer o digital funcionar. Acho que é essa o principal objetivo. Sim. E é interessante a gente perceber que como também a gente vai ter essa versão presencial, como que essa linguagem também vai mudar e como a experiência vai ser outra. Às vezes a gente tem esses conhecimentos que você não percebe como que você vai utilizar, mas isso vai tudo se acumulando dentro de você. Aquelas pecinhas todas, aquele conhecimento, um daqui, um dali, e aí você transforma isso em outra coisa, numa expressão artística, uma expressão profissional, talvez, que era o que eu queria perguntar também. O curso, de alguma forma, influenciou na vida profissional de vocês? Ou vocês têm interesse em estudar mais alguma coisa que vocês viram aqui? Por exemplo, das aulas de literatura. Eu sempre tive vontade de escrever, mas eu nunca conseguia, tipo, sentar e como que escreve. Aí, desde o começo, a professora ia falando, tipo, só escrevendo. Não liga para erro, não liga para nada, só escrevendo. Isso me ajudou bastante, até para escrever as coisas do trabalho. Eu uso isso o dia inteiro, tipo, eu vou escrevendo tudo, depois eu volto, eu vou corrigindo tudo, que nem ela ensinou. Legal. E aí isso me deixou com vontade de escrever por fora também, tipo, independente do trabalho. E às vezes a pessoa fica se recriminando, né? Eu não sei escrever, então não posso. E não tem isso, né? Tem é praticar. É como o desenho também, né? A questão é que algumas pessoas praticaram mais e outras não. Você sempre pode aprimorar. Isso é legal, muito bom. E nesse lugar também, Ana, aproveitando isso que a Helena falou, acho que é interessante a gente ressaltar algo que é muito positivo, que é complicado estar sozinho e desenvolver o senso criativo sozinho e tal, mas ao mesmo tempo também pode ser muito interessante estar sozinho nesse processo criativo de desenhar, de fazer uma foto, de escrever alguma coisa, porque aí não tem a censura prévia, né, ou do colega do lado, ou a sua própria censura de não fazer algo bom, de não fazer algo bem feito. A gente, né, automaticamente a gente vai se podando. E quando a gente está sozinho no nosso quarto, na nossa sala e tal, estudando um conteúdo que a gente tem interesse, acho que a gente fica um pouco mais aberto, né, e um pouco menos livre de crítica do nosso olho gigante, que é nosso mesmo, sobre a gente, né? Igor, como é que foi para você? Assim, eu sempre gostei de desenhar e de estar nesse mundo, assim, artístico, só que por um tempo eu tinha deixado isso meio de lado. Eu acho que às vezes a gente vai tendo uma rotina e a gente acaba deixando algumas coisas que a gente gosta e tudo, a gente acaba não fazendo com tanta frequência e tudo. E foi muito legal eu poder retornar isso por meio das aulas de desenho, porque algumas técnicas que eu queria ir mais atrás, por exemplo, aquarela, que a Luciana tipo, é ótima com aquarela e tudo, e eu fui relembrando coisas também, tipo, nossa, eu gostava de mexer muito com lápis de cor, ou, nossa, como é legal misturar colagem com outras coisas, eu acho que eu fui resgatando essa parte criativa que eu estava deixando um pouco adormecida. E em relação à fotografia também, porque eu sempre gostei de fotografar, só que às vezes a gente tem isso, né? Ai, eu não sei fazer direito, ou eu não conheço necessariamente a técnica, qual o nome disso, e a gente vai se podando criativamente, né? A gente vai colocando amarras ali. Eu gosto muito de escrever, então eu sempre gosto de relacionar os textos com as imagens, e eu gosto dessa conversa. Então, para mim foi muito enriquecedor. Eu acho que reabriu coisas que eu já gostava de fazer e também me deu incentivo para ir mais atrás. Às vezes, quando a gente erra, é legal esse processo ali da gente se permitir. E é muito legal essa questão desse erro, porque é ele que constrói também, né? Porque se a gente não saber o que a gente não gosta, a gente não vai saber o que a gente gosta também. Esse processo da prática, e eu acho que isso é uma das vantagens do digital, que a gente pode fazer muitas versões, e aí a gente só edita depois. Depois a gente exclui o que não entrou,
Mas é muito importante a gente entender esse caminho, em que a gente também, por meio do registro, a gente não vai trabalhar só com os acertos. Até no meu trabalho mesmo, se eu vou fazer um ensaio, um editorial, eu faço 500 fotos e 13 ficam boas, às vezes 10, às vezes uma. E aí, se a gente não fizer isso, se a gente não fizer essa prática, a gente também não tem esse momento de aprendizado. E é legal a gente perceber como que durante 6 meses isso já muda, né? Sim. A gente percebe na fala de vocês que durante 6 meses tudo isso mudou de alguma forma. Era muito legal, porque às vezes, tipo, tinha um exercício que era para entregar 4 fotos. Aí a gente tira 50 e aí fica lá olhando. Gente, será que essa tá boa? Será que essa tá? Aí você vai descobrindo que um ângulo diferente ou uma forma nova de posicionar a luz. E isso é muito legal, todo esse processo de se permitir o erro também, né? Não ser tão perfeccionista, porque às vezes a gente acaba não fazendo algo com medo desse erro, sendo que o erro é parte do processo. Geralmente nós somos os nossos piores críticos, né? A autocrítica é complicada. O texto é a mesma coisa da foto. Ninguém escreve o texto do começo ao fim e está perfeito, vai lá e entrega. Não existe isso, né? Você vai escrevendo, aí depois você volta, aí você corrige, aí você muda aqui, você muda ali. Tenho mais uma pergunta. Vai. A gente está falando, é muito legal essa troca com vocês, assim, porque vocês vêm de um universo do cinema, da mídia e da moda e tal, é um ambiente de interesse de vocês, né? Então isso já é muito interessante para nós, enquanto equipe, trabalhar temas e assuntos com pessoas que têm interesse, né, nesse olhar. E pensando em olhar, o que eu queria saber é assim, o Memórias, eu acredito que o projeto seja um convite a gente olhar, a gente observar o mundo de uma forma diferente através da fotografia, através da pintura, através do cinema, né? Utilizando esses recursos artísticos que a gente às vezes nem conhece. Eu gosto disso, dessa fotografia, desse estilo de fotografia, porque a iluminação, não sei o que lá, porque a composição, não sei, a gente começa a entender um pouquinho da técnica do porquê a gente gosta e o porquê a gente não gosta. O que muda no olhar de vocês quando vocês assistiram um filme nesse processo de 6 meses, quando vocês viram uma fotografia, quando vocês viram, se puderam, não sei, visitar um museu nesse período, o que vocês perceberam em vocês de diferença nesse olhar, a partir do que vocês experimentaram no Memórias, desse olhar mais atencioso, mais detalhado para esse campo artístico, quando escutaram uma música até, né, de perceber a música de uma forma diferente, o que o Memórias movimentou no olhar de vocês? Para mim, como exemplo que você usou de filme, mudou bastante a partir do momento que a Laís falou como que se faz uma crítica de cinema. Tipo, os pontos de luz, montagem, atuação. Aí ela falou para a gente pegar um filme e assistir para fazer uma crítica para ela. Aí depois disso eu nunca mais consegui assistir um filme sem pensar nisso. Eu fico tipo, nossa, isso daqui tá assim, isso daqui tá assado, essa atuação tá boa, aquela luz ali tá estranha. Eu não consigo mais assistir filme normal. Desenvolve um senso crítico mesmo, né? Isso é muito então. positivo. E de foto também, eu tiro algumas fotos assim, mas eu sempre editava daquele jeito normal, né? Tipo, só contraste, exposição e tudo mais. E depois da aula do Sidney, eu comecei a mexer no que eu tinha medo de mexer, que era nas cores das fotos. Tipo, na parte de temperatura, amarelo e azul, na parte da matriz ali. Eu comecei a mexer, explorar, e eu tô gostando do resultado até. Eu faço uns bicozinhos assim de fotógrafa, e eu sempre editava daquele jeitinho normal, assim, de todo mundo. Aí agora que eu tô começando a explorar sozinha mesmo, tô começando a mexer nessa parte de cor. E eu tô adorando bastante. Total apoio. Mas é legal ver como que existe possibilidade depois do registro, assim. Porque eu acho que quando a gente aprende tecnicamente, tem uma questão muito forte de que o registro vai sair pronto sempre. E eu acho que esse olhar, ele vai sendo construído ao momento em que você falar que é o fim. Então, eu acho também que vai muito da escolha de vocês, assim, acho que também faz parte do trabalho artístico a escolha de entender em que momento esse trabalho acaba, em que momento ele inicia. Uma foto, ela pode ser registrada de uma forma, como a gente viu com fotos subexpostas, e depois ela ser realçada de outra maneira, usando aplicativos e tudo mais. E você, Igor? Eu lembro que teve uma atividade da Luciana para a gente analisar uma composição, e eu decidi analisar uma colagem minha.
Porque eu achei legal ter, com esse olhar mais técnico, com esse senso crítico, a gente olhar para o meu próprio trabalho, sabe? Eu acho que a gente dá um outro significado, a gente vê aspectos que a gente, nossa, isso aqui eu fiz inconscientemente, mas estava certo. Ou, nossa, eu poderia melhorar em tal ponto. Eu acho que isso que a Helena falou é verdade. A gente começa a olhar para as coisas e a gente começa a ter um senso crítico muito apurado. Então, esses dias eu fui no museu. E aí eu comecei a olhar as peças, e aí você começa a olhar, nossa, a composição é feita de tal forma, nossa, isso aqui é para chamar mais atenção. Teve uma outra exposição que eu fui que era de fotografia, e aí eu comecei a ficar admirado pelas cores, né? Porque eu acho que uma coisa que se despertou muito foi as cores. Eu acho que às vezes eu editava a foto, mexia, explorava esse universo, mas eu não sabia exatamente aquilo que eu estava fazendo. Teve até uma atividade que eu perguntei para o Sidney, mas eu posso fazer isso? Ele, claro, pode alterar a cor, pode editar, porque é muito disso, né? O trabalho termina quando a gente decide que ele terminou, que aquela é a imagem que a gente quer passar, aquela é a história que a gente quer contar. Eu achei muito, muito legal mesmo, porque agora, na hora que eu tô fazendo as coisas também, eu penso muito, não, calma aí, essa composição tá legal, ou essas cores estão ornando, essa é a intenção que eu quero para essa imagem que eu tô fazendo. Você parou de Demais. ser só intuitivo, né? E começou a analisar também aquilo que até você fazia, às vezes, por intuição, mas você começou a dar nome às coisas e começou a pensar sobre isso. Isso é muito legal. Sim. Ainda mais, tipo, eu gosto de moda e eu sei que o Sidney também, né, é muito dessa área. E aí eu comecei a olhar as fotografias dele, foi legal descobrir referências novas que eu não tinha, igual indicações que ele deu. Eu falava, nossa, legal mesmo. Toda vez agora que eu fico vendo editorial de revista, é uma coisa meio que a gente já começa a analisar. Não, porque foi feito isso, porque o styling é assim, porque essa cor tá ressaltada por um propósito. Isso é muito legal, isso é muito rico, assim, né? Porque te dá embasamento teórico, prático e tal, mas te dá embasamento técnico, te dá conhecimento para dizer não gosto disso, né? Porque a gente vive num universo que é tão chato, né? Que as pessoas gostam e não gostam de muitas coisas, e tá tudo certo, mas não sabe nem dizer por que não gosta ou por que gosta. E aí ter esse olhar despertado durante o processo, enfim, automaticamente te deixa mais sensível, mais ativo para ir numa exposição, por exemplo, e falar, nossa, essa fotografia nada a ver, porque isso e isso, né? Não é porque nada a ver, né? Te dá um embasamento técnico, isso é muito legal, é muito positivo, é muito rico ter essa troca com você mesmo, porque gosto não se discute, mas o gosto a partir da técnica pode te dar argumento para gostar e não gostar, e isso é maravilhoso. Sim, às vezes você até passa a gostar de coisas que antes você não gostava, porque você passa a ter um outro olhar sobre aquelas coisas. Aí você entende as motivações, o porquê foram feitas aquelas escolhas, aí você fala, não, realmente é uma coisa legal. Sim, sim, que bacana. Demais. Para finalizar, o que que a gente queria de vocês? Que vocês dessem uma dica para os outros alunos que vão assistir o curso agora, porque ele vai continuar à disposição. Tem alguma dica? O que que seria a forma deles assistirem que vocês acham bacana? O que que funcionou para vocês ou não? A dica que eu daria é, tipo, não tenha medo de começar. Tipo, isso vai dar trabalho, eu vou deixar para depois, ou é uma aula longa, eu vou assistir mais tarde. Assiste, começa, tipo, só começa. Foi isso que mudou bastante, o meu olhar sobre o curso e sobre todas as aulas, de todos os cursos. Tá certo. Você, Igor? A partir do momento que você começa a assistir às aulas, o seu interesse vai crescendo e você vai sendo motivado pelas próprias aulas, sabe? Porque a gente acaba conseguindo encaixar no nosso dia a dia. Então, às vezes, você tinha que pedir um exercício e eu ia ir para algum lugar, então eu aproveitava e colocava aquilo em prática. Aceita o processo, vai com calma, organiza. Se você, não posso assistir todos os dias, mas tenta se organizar para você ter uma certa disciplina também, porque eu acho que isso ajuda muito na aprendizagem do curso. Queria também falar para vocês dois, não sei se vocês têm acompanhado nas nossas redes sociais, a gente vai começar a aula presencial no Sesc Belenzinho, e seria muito interessante se vocês tiverem a oportunidade de fazer o curso presencial também, porque as nossas aulas vão ser reestruturadas, tem muita coisa diferente, tem 2 períodos, tem de manhã e tem à tarde. São 3 dias por semana, terça, quarta e quinta. Então, se vocês tiverem mais interesse, quiserem saber um pouco mais também, entra lá no
no site da Via Cultural, que vai estar lá tudo escritinho ali, explicando o que é o curso, as aulas, os horários. Então, seria muito legal a gente poder ver vocês, tá? E obrigada por participar. Eu agradeço também poder estar aqui, conhecer vocês um pouquinho mais. Muito obrigado, pessoal. Adorei a participação de todos vocês. Foi muito legal a nossa troca e entender como que esse processo artístico e de registro de vocês acontece. É isso, é isso. Helena, Igor, muito obrigado. Para nós, acho que faz muito sentido, né, ter essa percepção dos alunos e especificamente quando ela é assim, como vocês relataram para nós, ter essa troca com vocês. Então, muito obrigado pela abertura. Espero que possam voltar nas aulas todas e aproveitar, porque o conteúdo vai estar lá para sempre. E quem sabe a gente se encontra no presencial lá no Sesc Belenzinho. Se puderem visitar a gente vai ficar muito feliz, com toda certeza. Beleza? Muito obrigado, Helena, Igor. Obrigado, Anne. Obrigado, Sidney. Um prazer enorme essa troca com vocês. Muito obrigado pela Obrigada. troca.